Olá, eu me chamo Diogo Mian e sou o seu professor virtual de língua portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio, Horácio e Maria Rita, para juntos darmos continuidade aos nossos estudos nas figuras de linguagem. Vimos aí em duas aulas algumas figuras de linguagem, as mais importantes e mais conhecidas, porém vamos dar continuidade em uma outra parte desse conteúdo. Vem comigo! Então, para darmos início, vamos relembrar um pouquinho aí o que são as figuras de linguagem, né? Então, as figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, ou seja, porque dão estilo ao texto, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. E são classificadas em... Nós vimos nas aulas anteriores que nós temos as figuras de palavras, que são aquelas associadas aos significados das palavras. Nós temos também as figuras de pensamento, estas são associadas às ideias e pensamentos. Vimos também as figuras de sintaxe, que essas daí interferem na estrutura gramatical do texto, né? E vimos também as figuras de som, ou seja, que são associadas à sonoridade das palavras. Para darmos início aí, temos aí as figuras de palavras, a primeira delas, a catacrese. Professor, o que seria a catacrese? Vejamos. É o emprego inadequado de um termo devido à perda de sentido do sentido original. Como assim do sentido original? Perceba no primeiro exemplo, nós temos a quarentena já dura 2 meses. Perceba que a palavra quarentena, ela no seu sentido inicial, literal, quarentena são o quê? 40 dias. Como assim a quarentena já dura 2 meses? 2 meses são 60 dias. Então, esse termo quarentena perdeu-se o seu significado principal, porém ela é utilizada de outras formas e a gente consegue perceber o que está sendo dito. Então, isso é uma figura de linguagem, é a catacrese. Assim como tem no próximo exemplo. Não poderíamos embarcar no ônibus sem tirar aquelas fotos. Ou seja, embarcar seria o quê? Embarcar num barco, em uma embarcação. Mas podemos utilizar esse termo para outras orações, outras frases e traz para a gente um sentido. Então, a catacrese nada mais é do que o emprego inadequado de um termo que ele perdeu o seu sentido original, que era o quê? Sentido original de quarentena, 40 dias. Sentido original de embarcar, embarcar em onde? Numa embarcação, em um barco. Próxima, nós temos aí a perífrase. O que seria isso, professor? A perífrase é a substituição de um termo por outro que o caracterize, como se fosse uma espécie de apelido. Por exemplo, o rei das selvas ainda não é uma espécie em extinção. O rei da selva, quem seria o rei das selvas? Quem? O leão. Então todos nós conhecemos o leão como o rei das selvas. Então a gente usa esse termo rei das selvas para nos referirmos ao leão. Então isso é chamado de perífrase. Dando sequência, nós temos aí uma das figuras de pensamento, chamada de prosopopeia. O que seria a prosopopeia? Ela é bem comum a gente ver bastante em vários lugares, que é a personificação ou atribuição de características humanas a seres irracionais ou coisas, como por exemplo, o lobo conversou com o Chapeuzinho e decidiram fazer as pazes. O lobo fala, o lobo conversa, o lobo tem essa interação com o ser humano? Não. Então, a prosopopeia é o que? A personificação, é a atribuição de características humanas a animais ou coisas. Bem simples a prosopopeia. Próxima que nós temos é a antítese, que seria o que? É a oposição entre palavras, expressões ou ideias. Ou seja, existe uma oposição. O que é oposição? Lados distintos, coisas diferentes, coisas opostas. Onde nós temos aí no exemplo o bem e o mal. São coisas opostas, bem e mal, né? Então, a antítese é a oposição entre palavras, expressões ou ideias. O bem e o mal caminham de mãos dadas no coração humano. Próxima, nós temos aí uma das figuras da sintaxe, né? Que seria o pleonasmo. O que seria o pleonasmo? O pleonasmo é o uso de algum termo dispensável, repetitivo, com o objetivo de enfatizar determinada ideia. Exemplo: vi a abdução com meus próprios olhos, ele afirmou.
Vi a abdução. Quando você fala isso, vi a abdução, ponto. Se eu terminar aí, você consegue entender o que eu quero dizer? Que eu vi a abdução. Tá completa a frase? Sim. Só que aí eu utilizo do pleonasmo para dar uma ênfase maior à minha frase, que seria: vi a abdução com meus próprios olhos. Ou seja, olha, eu enfatizando, eu estou repetindo de forma desnecessária. Porém, eu quero utilizar esse recurso do pleonasmo para enfatizar, para dar ênfase àquilo que eu quero transmitir. Você precisa acreditar em mim, ele completa. Bem simples o pleonasmo. A próxima que nós temos é o anacoluto, que seria a falta de conexão sintática entre o início de uma frase e a sequência de ideias. Ou seja, vai faltar alguma coisa ali, porém você vai mesmo assim conseguir entender e identificar que ali existe uma figura de linguagem. Exemplo: aquela atriz, não sei quem você está falando. Aquela atriz, não sei quem você está falando. Depois de aquela atriz, não precisaria ter um conectivo ali? Sim, porém a gente pode utilizar dessa ferramenta do anacoluto, dessa figura de linguagem, para a gente escrever a nossa oração, a nossa frase. Agora, dentro das figuras de som, temos também uma figura de som que é pouco conhecida, porém ela é utilizada, que é a paronomasia, que seria o que, professor? O uso de palavras parecidas, mas com grafia, som e significados distintos. Ou seja, as palavras se parecem, porém a grafia dela se altera em algum momento, por uma letra, por algum motivo ela se altera, e o som também, na hora de ser pronunciado, também se altera. Exemplo, temos aí: depois que fiz a descrição do meu chefe, pedi descrição aos meus colegas de trabalho. Ou seja, descrição e descrição são palavras parecidas, porém com significados diferentes. Então a gente pode utilizá-las nessa frase, e aí utilizando da figura de linguagem paronomasia. Tranquilo? Então agora, como sempre, aquela breve atividade para que vocês consigam praticar e absorver melhor o conteúdo. O que é que vocês vão fazer no caderno de vocês? Eu quero que vocês identifiquem qual figura de linguagem está sendo utilizada nas frases abaixo. Nós temos aí de letra A a letra E. Então vocês vão anotar essas frases no caderno de vocês. Vocês irão respondê-las baseado nessa aula que nós tivemos hoje e levar a atividade para a sala de aula para que a gente possa corrigir, tirar as dúvidas de vocês. Como eu sempre falo para vocês, gente, toda e qualquer dúvida que vocês tenham, anotem no caderno de vocês. Assistiram a videoaula, tem uma dúvida em algum ponto, volte, tente sanar essa dúvida. Não conseguiu? Anote, chegue na sala e tire a sua dúvida com o professor. Tudo bem? Então até o nosso próximo encontro presencial. Tchau, tchau e bons estudos.